desde esse início, né, desse terceiro mandato, o Lula tem revogado uma média de mais ou menos 2 decretos por dia. O levantamento do jornal Estado de São Paulo mostrou que essas canetadas vão desde a restrição ao porte de armas ao cancelamento de privatizações de estatais e também afrouxamento, né, do marco legal de saneamento, que foi revertido pela Câmara recentemente. Pelo menos 231 decretos de gestões anteriores já foram anulados em atos assinados por Lula e seus ministros. As decisões tomadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foram as mais revertidas. A revogação de Lula visa marcar a posição atual do governo sobre temas considerados ideológicos, deixando o país ainda mais com a cara petista. O senador Ciro Nogueira, que estava aqui com a gente, ele criticou também essa medida e disse que só falta revogar a lei da gravidade. A mentalidade tacanha do PT é que mudar é sinônimo de melhorar, quando melhorar é sinônimo de aperfeiçoar. E para aperfeiçoar, muitas vezes, precisa conservar o que já existe. Falta isso para o governo, né? Segundo o senador. E de fato é isso. Ele veio revogando o Holiday, Elane, revogando, mas não apresentou nada em substituição. Agora, aproveitando essa questão que você mencionou, criar essa base no Congresso não vai ser missão muito fácil para o governo, porque a gente sabe que hoje a gente tem uma base de direito muito grande dentro do Congresso. Agora, infelizmente, e eu tenho sempre chamado a atenção, sempre que venho aqui no Linha de Frente, a gente fica nessa discussão direita e esquerda e esquece do Congresso, né? Que, como diria lá o nosso ex-ministro do Meio Ambiente, abriu a porteira e está passando a boiada. A política do tomar lá da cá continua, né? Lula já liberou aí 700 milhões para emendas parlamentares. Em um dia. E o problema não está nas emendas, né? Vamos explicar para como é que é o nome da dona Dirce? O que tem? Que não sabe... A dona Dirce, ela me pergunta, quando ela tem dúvida, quando está muito difícil, ela fala assim, tá muito difícil. A gente não pode Explica melhor. Criar um demônio da emenda parlamentar. A emenda parlamentar, ela foi criada justamente para que o governo Mas quem criou esse demônio foi o próprio Luiz Inácio. Não, mas... Luiz Inácio falou. Exato. Sim, mas ele tem um bom propósito, que era justamente o executivo não gastar sem a proximidade ali dos deputados. Agora, o inferno está cheio de bons propósitos. A boa intenção está exatamente. A intenção na criação das emendas parlamentares era excelente. Acontece que os nossos parlamentares usam das emendas para fazer a velha política do toma lá da cá. Então, a gente precisa começar a cobrar também e olhar para o Congresso, né? Que produtividade nós estamos tendo do nosso Congresso? O que a gente pode falar que saiu do Congresso? Produtividade. Então, aí o povo reclama do 8 de janeiro. Não era uma área improdutiva? É isso que você está dizendo? Pela lógica do MST, esta invasão não poderia ser criminosa, é isso? Sabe que foi uma boa sacada? Mas você acabou de falar que não é? Uma boa sacada. Às vezes é melhor até que seja improdutível, porque se forem ser tão produtivo com a cabeça que eles têm, falando o resultado vai ser Google, desastroso. É muito complicado, né? Enfim. E você tem uma questão de revogaço do decreto que é completamente coerente com a proposta de uma frente democrática. Quando você pega uma série de decretos e poderia, numa forma de normatizar, propor algo novo, substituindo o que você está tirando, você tem algo inteligente. Ou seja, eu peguei uma política que estava em prática porque foi normatizado, se existia um decreto, tinha algo normatizando alguma coisa. Hoje, quando você só revoga, você deixa de ter aquilo normatizado e trazer algo novo, ouvindo as partes, que é o que se prega, né? Normatizado para nosso público, normatizado é transformado em regra, é uma regra vigente com força de lei. Ou seja, se eu tinha hoje um decreto regulamentando algo ou regrando algo, vamos assim dizer de forma simples, é porque aquilo precisava ter uma regra para funcionar. Sim. Como eu tiro aquilo, como eu faço com que aquilo deixe de existir e não coloco nada no lugar? Primeiro que eu estou retrocedendo. Se eu só tiro algo novo para voltar a algo antigo, eu não estou tendo uma visão moderna daquilo. Segundo que não é democrático. Porque quando eu tiro a visão do outro para deixar a minha, eu não estou ouvindo, por exemplo, quem está mais ao centro em relação a isso, que é o que se diz a frente democrática. Exatamente. Então, o que nós temos hoje? Uma política que o discurso é e a prática é o quê? Com o meu discursinho bonito, eu estou voltando a ser tudo do jeito que eu sempre acreditei, sem ouvir ninguém.
Porque quando eu só revogo sem ouvir o que eu poderia melhorar naquele assunto, eu só trago a minha visão a respeito dele. Por isso que o revogaço de democrático não tem nada. É política partidária sendo institucionalizada para voltar ao teu domínio do Ainda que algumas pautas a gente sabia que ele ia revogar mesmo, como a história do armamento. Mas nessa quantidade de todos esses assuntos... já desse governo que, mas é um não ia sintoma deixar. isso também, né? Porque quando eu começo a revogar quando eu começo a ter muitos decretos, significa que eu tenho uma dificuldade com a Casa Legislativa. Exato. Então, quer dizer, a minha maneira de atuar, ela é por decreto, porque eu sei que eu vou ter uma dificuldade muito grande no Congresso Nacional. E a gente percebe isso. O Lula justifica dizendo que não, mas essas já eram as minhas pautas, como é o caso das privatizações. O Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, retirou 7 empresas lá do rol de estudos de privatizações. Entre elas a EBC, o Correios e tudo mais. Veja, aqui tudo bem, porque é uma área exclusiva do governo federal, do Poder Executivo. Então, você deixar de estudar privatizações era algo que a gente já estava esperando. No PT você não vai esperar. Exatamente. Já estava todo mundo esperando. Agora, você revogar o decreto do saneamento sem sequer abrir um diálogo com o Congresso Nacional... De maneira malandra, né? Acabou de ser aprovado. Mas essa sempre foi a maneira que o PT atuou. Não, mas decretos... Lula 1 e 2 era medida provisória o tempo inteiro. Autoritários e imperiais de governo. Exato. Exatamente. Mas a questão é a seguinte, o governo Lula 1 e 2 era só medida provisória torta-direito, mesmo com facilidade de lidar com o Congresso. O PT sempre teve esse lado autoritário, sempre teve essa maneira de trabalhar, de desconsiderar o Congresso, de desconsiderar, né, os princípios claros da democracia. E o Centrão, já que vocês disseram,